Fala galera, Anime de volta, trazendo mais um vídeo para vocês de Ragnarok Orange. Vamos logar aqui, bonita essa tela, né? Essa aqui é o servidor do CIA, tá? E hoje o vídeo é sobre este carinha aqui, o Paladino, que chegou no nosso servidor ontem, tá? Na atualização de ontem, já está disponível para todos que comprarem a classe, né? A gente... eu não tenho Nian. Vai lá no Discord, que o Discord oficial tá dando um ticket de mudança de classe de graça, então você pode ir lá e puxar, que você vai conseguir jogar com essa classe, ou pelo menos testar ela e depois voltar em 24 horas para sua classe original, se você estiver insatisfeito com ela. Bom, vamos lá. Enquanto eu logo aqui, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, dá essa força, me ajuda demais, ativa o sininho, compartilha. E bora pro vídeo. Deixa eu logar aqui. Vamos ver onde que eu tô. Tô em Frontera. Tá legal. Tá tudo certo aqui. Deixa eu ver como é que tá as foods. 13 minutos. Vou renovar essas foods aqui logo, pra gente não ter que parar no meio do vídeo. Então, já de cara, vamos usar aqui food de crítico e a food de VIT. Beleza. Deixar potado. Já vou botar também 30 minutos aqui de poção da concentração para não ter erro. E é isso. Bom, vamos lá. Essa conta aqui, para quem me acompanha, sabe que é uma conta de um amigo meu que me emprestou lá do CIA. É uma conta que ele jogou 3 meses lá, então é uma conta bem fraquinha, tá? Com pouco recurso. Então ela é uma conta free to play, inclusive. Mas quando eu digo pouco recurso, é que não tem muito recurso de pena, não tem muito recurso de sigilo, não tem muito recurso de estátua da Valk. Então é uma conta bem legal de mostrar para vocês como é que de testar os personagens, né? Eu acho que, reparem aqui quando eu digo free to play, porque realmente foi um gasto mínimo aqui, tá? 2.500 niança que não foi gasto nem $40 na conta, tá? Então, montei um paladino nele. O que ele tem a mais que o pessoal do LNA é level apenas, tá level 99. Os outros a gente ainda não tá nem no level 90, mas fora isso, tá atrás em todos os outros pontos, tá? Tô aqui com um boneco com 250 de power e vamos falar dessa classe que, na minha visão, sem sombra de dúvidas, vai ser o meta, pelo menos pelo próximo mês, tá? Vocês podem confiar nisso aí, que é uma classe extremamente forte, tá? Extremamente forte mesmo, e tanque. Então, assim, é uma combinação muito poderosa, né? É tanque e é forte, dá muito dano e tanca muito bem. Então, vamos lá, vou fazer um corte rápido aqui, trazer a novidade da App Gallery para vocês, tá bom? Vou fazer esse corte agora e já volto. Fala galera, Anime passando aqui para trazer uma novidade para vocês, que é o aplicativo do App Gallery. O que é o App Gallery? Uma nova store, a store da plataforma da Huawei, tá? E é um dos distribuidores oficiais do Ragnarok Orange. Então, o que traz muito benefício para o jogador que vai gastar com algum pacote, alguma coisa dentro do jogo. Então, primeiro vamos falar da instalação. O que você precisa fazer para usar o App Gallery em seu celular? Você precisa baixar o APK da Huawei, ok? Instalar, em seguida ele já vai instalar, vai pedir para você instalar o HMS Core. Depois desses dois instalados, você entra lá dentro e instala o Ragnarok Orange por dentro da plataforma. É muito importante, porque senão você não consegue abrir o meio de pagamento da App Gallery. Então você precisa do jogo instalado, baixado dentro do App Gallery. Lembrando que o App Gallery ele está disponível para Androids e emuladores, tá bom? E o primeiro benefício é o cashback, tá? Então o cashback é bem legal. Basicamente, todo pacote que você comprar dentro do jogo vai ter 10% de cashback. Esse deixa o custo final dos pacotes
bem competitivo, tá? E bem atrativo. Se você for fazer uma comparação de valores de outras stories com a App Gallery, você vai ver que é bem em conta. Esses 10% de cashback já ajuda bastante, tá? Lembrando que esses valores estão sujeitos a alterações, então dependendo de quando você vê esse vídeo, isso já pode estar diferente, tá? Outra coisa que esse para mim é o principal e é o mais vantajoso, tá? São os pontos da Huawei. Então você basicamente, o que são os pontos da Huawei? É como se fosse uma moeda virtual que você faz pagamento por aquilo. Então um ponto custa R$1. Qual que é a grande vantagem disso? A grande vantagem é que qualquer compra de ponto você ganha 20% de cashback, tá? Então eu vou trazer um videozinho rápido aqui explicando como que você recarrega e como que você faz uma compra no jogo. Vou colocar para rodar agora. Então basicamente você abriu o aplicativo da App Gallery, você clicou em pontos Huawei, escolheu o valor que você quer acreditar, escolheu a forma de pagamento, repara que já aparece para você resgatar o seu cashback. Depois disso é só ir para o jogo, escolher o pacote, escolher como forma de pagamento os pontos Huawei e pronto, tá feito. O que eu tenho para falar se vale a pena? Vale muito a pena, tá? Muito a pena mesmo. Se você for calcular o valor final, os pontos Huawei é a melhor opção que você vai ter no mercado atualmente para comprar Nian ou pacotes, qualquer pacote dentro do jogo Ragnarok Origin. Eu usei, eu gostei, eu estou usando, tá? Então a vantagem é bem grande, ok? Então fica aí a dica e bora voltar pro vídeo. Valeu! Fala galera, Anime de volta. Vamos continuar aqui com o nosso vídeo. Bom, tava falando do boneco, então vamos começar falando aqui skills da guilda. Espero que vocês estejam subindo as skills básicas, né? Uma que vai fazer muito efeito pra gente, sem dúvida, é essa de HP. Essa aqui também de ataque vai ser muito útil. E espero que vocês estejam subindo aqui a de pelo menos de PvE. Se você jogar PvP também, as de PvP também. Então vamos passar aqui rapidinho. Sigil eu estou usando essas 4, porque a que eu tenho ainda nem tenho a da Job, tá? Então, se você tiver nessa condição aí no LNA, eu sugiro que você use as sigils, né, de PVP azul. Então, se você tiver essas aqui level alto, essas 4, repare que elas vão dar muito HP flat por cada nível, além do PVP Redance, né? Então vai funcionar muito bem no PVP. E essa combinação de HP provavelmente vai bater mais que uma combinação dessa aqui, tá? Tem que fazer o teste, cada conta é cada conta, mas fica a sugestão. Estou usando esta combinação aqui de sigil agora. De pena, eu não mudei muito. O que eu mudei basicamente foi colocar essa aqui que me dá ataque e HP. A build de sacrifício, ela casa muito bem com HP e VIT, né? Então, quanto mais HP você tiver, mais dano você vai causar. Então, funciona muito bem. Nas penas defensivas também estou usando uma que me dá HP e ataque, e uma que me dá VIT também e HP. Então, é isso. Deixa eu ver. Estátua. Minha estátua, como eu falei, tá muito atrasada se comparar com o pessoal do LNA. Se eu comparar com a minha conta, tá extremamente atrasada, tá? Mesmo a minha conta tendo menos de 3 meses lá. Então, não tem muito o que explorar aqui das estátuas. Já falamos de sigil de pet. O pet que eu sugiro é a Sorrir. Por quê? Porque a build de sacrifício, ela consiste em dar um dano muito alto, tá? Baseado no seu HP e tudo, mas você vai perder HP conforme você bate, você toma esse dano também, parte desse dano. Então você perde HP conforme você vai batendo. E a Sorrir, ela ajuda em várias
formas, né? Então ela vai te dar roubo de vida, tá? Quando ela ativa, ela vai te dar velocidade de ataque, então essas coisas casam muito bem. Se tiver uma Ruan, usa o pet que você puder usar. Se você não tiver nenhum, sugiro que você foque no upgrade da Sorri, ok? Bom, falamos de pet, falamos de atributos não falamos ainda, vamos falar agora. Bom, como que tá meus atributos agora? Tô com 99 de Age, tô com 75 de Vit, tô com 53 de Luck, tá? Deixa eu ligar aqui meus buffs. Ele vai puxar aqui uns buffzinhos. Eu pulo para 384 de velocidade de ataque só com os meus buffs. Meu crit damage ainda tá baixo, mas a minha taxa ali de crítico já passou do 100. O ideal é que isso aqui chegue ali nos 150, tá? Como é que a gente vai aumentar essa taxa? A gente vai pegar encantamentos de crítico, né? Então aqui eu estou com encantamento 3, encantamento 3. Repara que as outras linhas não estão boas. Então dá para subir muito esses encantamentos, tá bom? Então, ó, deixa eu ver aqui. Aqui tá level 31, deixa eu ver até onde ele vai. Conseguiria chegar até no crit 5. Então daria para pegar 15 de crítico ali e 8%. Então é bastante coisa, tá? Então, além disso, a gente vai pegar crit damage também por carta, né? Tem a carta de acessório e tudo. Então, já que falamos dos atributos, vamos aproveitar e falar dos equipamentos. O que a gente vai usar? Basicamente, equipamentos que nos dê HP, flat, HP percent, ataque, velocidade de ataque. Essa face funciona muito bem. Por quê? Porque ela te dá HP, ela te dá essa chance de castar a Age level 5, só que essa Age level 5 ela comba com a Age do Priest, então você vai ganhar um bônus muito grande de velocidade de ataque com ela. É uma ótima sugestão. Aqui na boca eu estou usando uma que me dá 8% de HP, se refinado mais 10. Por enquanto não está sendo muito útil, né? Estou pegando aqui mais o ataque físico e a Age. E MDF, outras coisas, mas basicamente o conceito é o que te dê HP flat, HP percent, Vit, velocidade de ataque é um excelente candidato para você usar, tá? Coisas do tipo esse hatch aqui que está me dando redução, a redução eu vou usar. Se eu tiver no PVP a redução eu vou usar, mas o dano em médio não funciona. A build de sacrifício não vai funcionar. Nem carta racial, nem carta de tamanho. Então você vai ter que usar carta de crítico, tá? Equipamentos também de crítico e tudo. Ou de dano elemental. Por exemplo, uma Vadon para bater no monstro de fogo vai funcionar. Entendeu? E a gente vai falar disso já nos testes. Vamos passar aqui, falar mais um pouquinho sobre esses acessórios. Estou usando o que eu tenho aqui. Ó. Esse aqui me dá um pouquinho de ataque, me dá todos os status. Esse aqui me dá velocidade de ataque, dano físico. Então, essas coisas funcionam. O conceito é HP percent, HP flat, velocidade de ataque, Vit. Estando ali no meio dessa mistura é o que a gente vai precisar. Acessórios. Estou usando esses dois acessórios e prestem bastante atenção nisso. Estes não são os acessórios sugeridos para a classe. Anime, por que você está usando? Porque é o que eu tenho aqui nesse boneco. Então, considerando a minha situação, esse aqui é o melhor que está tendo para usar. Por quê? Porque ele me escala com dano físico, ele me dá Vit, ele me dá HP percent, então ele funciona legal. Mas está longe de ser o melhor. Anime, se você fosse fazer um Pala agora na sua conta no LNA, o que você faria? Qual acessório você usaria? Eu usaria este acessório aqui até o level 95. Chegou no 95, eu usaria os dois cintos lá da Quimera, ok? Por que esse? Porque esse aqui me dá dano crítico e me dá taxa de crítico e escala com dano físico. Tem outro que poderia usar do 65? Tem. Esse aqui também funcionaria legal. Por quê? Porque ele escala com dano físico, dá Vit,
ele vai dar um bônus de HP flat a cada 10 pontos de VIT. Tem bônus aqui de VIT, então ele funciona legal também. Esses dois são ótimos candidatos para você usar no seu boneco até o level 95. Chegou no level 95, o que você vai olhar? Você vai olhar para este aqui, tá? Este aqui é o Bambambam aqui para nossa classe. Principalmente se tiver no mais 15, vai dar 6% de max HP. Então ele dá redução, escala com dano físico, dá VIT e ainda dá muito HP, tá? Este, sem sombra de dúvidas, é o acessório que a gente tem que usar. Ah, mas eu só tenho acessório do 85. Posso usar o que você está usando? Pode usar, é o melhor, não é? Posso usar o do Drácula? Pode usar, é o melhor? Sem dúvida, esse aqui não está nem na lista dos 3 melhores, tá? Mas ele vai funcionar. Então, foquem bastante nos seus acessórios, porque isso afeta diretamente o resultado aqui do seu boneco no final, né? Aqui eu já estou usando o set da NT. Esse set aqui ainda não é uma realidade para a gente, mas vai ser uma realidade em menos de 20 dias. Todo mundo já vai estar usando o set da Nightmare, porque nós vamos pegar o level 90 e vamos fazer a instância da Nightmare e todo mundo vai pegar. Isso aqui todo mundo vai pegar, tá? Anime, então beleza. Do set da Nightmare, o que você está usando? Estou usando o set Goibin, tá? E na minha visão isso é uma das coisas mais roubadas que tem para essa classe, porque ele vai bater muito mais usando o seu set de tanque, o set de redução. Então ele aguenta muita porrada e ainda bate mais. Além disso, né, para ficar um pouco melhor para os paladinos, ele usa escudo. O escudo que eu estou sugerindo aqui é o Holy Guard. Tanto o set Goibin quanto o Holy Guard, quanto o Naga, né, que é esse escudo aqui do lado. Aí vocês têm que avaliar cada build a cada build, mas esses dois vão funcionar muito bem. Eu prefiro o Holy Guard, tem gente que prefere o Naga. Então fica a seu critério. Ambos estão disponíveis no level 80, assim como o set Goibin. Então, se vai virar pala hoje, essa é a sugestão, esse é o caminho. Faça suas escolhas. Da lança, também já está disponível. Temos essa lança aqui, ó, que ela é feita para build de sacrifício e ela é muito roubada. Tipo aqui, ela vai dar velocidade de ataque. Cada ataque normal, ela vai ter chance de imobilizar o alvo, tá? Com um cooldownzinho de 5 segundos esse negócio. O debuff de você bater no inimigo e tomar dano vai cair, né? A perda de HP vai cair aqui para menos 30%. No refino mais 6, você aumenta a quantidade de carga. No refino mais 10, velocidade de ataque 10%. No refino mais 15, o sacrifício fica com as cargas ilimitadas. Então é muito forte isso aqui. Foquem na sua arma 15. Ok? Boa sorte a todos, porque eu sofri bastante com o meu refino também. Eu entendo essa dor. Bom, falamos aqui de atributos, falamos de equipamentos, vamos falar aqui agora das skills. Esta é a minha sugestão de build para build de sacrifício, tá? Primeira job, segunda job, ok? Terceira, transclasse, tá? Repara que aqui o Battle Chant está nível 2, a gente vai conversar sobre isso lá no centro de treinamento. E eu vou dar aqui um preview do futuro dessa classe. O futuro dessa classe é o Royal Guard, ele já existe, tá? Então, assim que chegar o momento da gente virar para a terceira classe, deve ser o segundo na linha de lançamento, igual foi com Shura. Então veio o Monk e aí veio o Paladino. Então quando chegar a terceira classe, provavelmente eles vão lançar primeiro só as classes iniciais, em seguida eles vão fazendo lançamento todo mês. Então provavelmente o Royal Guard vai ser o segundo dessa lista. Ele é bem legal, ele tem um dive, ele tem uns negócios bem doidos. Olha isso aqui, muito louco. Ainda tem um grifozão brabo, tá? Então é uma classe legal, que tem um futuro legal. Então, para quem gosta desse tipo de jogabilidade, vai funcionar muito bem. Beleza? Bom, passamos pelas skills. Vamos falar aqui sobre as Verus. No momento, eu estou usando essas Verus aqui
Sem sombra de dúvida, essa aqui é Core, né? É a Verus que você, conforme você vai dando o ataque normal, você vai estacando um bônus de velocidade de ataque. Isso aqui é Core para várias builds de várias classes de alto ataque, tá bom? Tô usando aqui o Sacrifice Protocol, que reduz 20%. Eu vou tomar 20% a menos daquele debuff de quando eu bato, que eu tenho a perda de vida, vai dar 20% a menos. Somando com a arma já são 50%. Essa aqui chega até 50%, essa Verus. A Core Overload é muito boa, tá? Muito boa mesmo. Não nível 1. Nível 1 ela é bem ruinzinha, tá? Vamos ser honestos. Mas se você tiver ali uma de Mickey, ela vai funcionar muito bem, ok? De Mickey ali level 6, level 7. E essa Big Bully também, ela é muito importante para build. Ela é core, é uma das cores. Essa linha aqui funciona um pouquinho, mas não é o ideal. O ideal é que eu tivesse aqui nessa linha... aquela linha que conforme você vai atacando, você incrementa a sua taxa de crítico, né? Você ganha crítico, ela é muito boa, essa aí. A outra que funciona muito bem para a classe é essa Psyche Bust, que ela aumenta o buff do Fate, então eu vou ganhar mais HP. Ele vai buffar o meu buff passivo, então no final eu vou ficar mais forte. Tá? Temos aqui outra que eu não tenho aqui, é a Mana Length Reversal, né? Eu não sei como que fica em português, mas no CIA não tem a tradução em português, então estou tendo que mostrar para vocês em inglês. Mas basicamente o que essa Verus faz? Ela... Quanto mais próximo do alvo você estiver, mais dano você vai causar, entendeu? Basicamente é isso. Quanto mais perto, mais dano você vai causar. As outras, até as que são sugeridas, eu já tenho aqui, tá? Só falta, lógico, arrumar com nível melhor, né? Pelo menos uma de Mickey de cada um. A outra que eu tinha comentado da Crítico é a Aftershock. A do Fate também não está aqui como sugerido, mas pode pôr na sua lista porque vai fazer diferença para você. E a Core Overload também, ok? Deixa eu ver aqui deixa eu ver meu roteirinho aqui rapidinho. Falamos de skill, de Verus, de equipes, cartas. Vamos falar de carta, mas vamos falar lá dentro do centro de treinamento, porque é mais fácil eu ir falando e mostrando para vocês. Então, vamos lá. Vamos deixar aqui, vou fazer alguns, vou preparar o boneco aqui para ser demônio. Por que demônio, anime? Porque eu tenho 2 cartas de demônio e eu quero demonstrar para vocês que não funciona. Vou deixar como grande também, para o mesmo teste, para mostrar para vocês que não funciona a carta de dano em monstros grandes, médios ou pequenos. Cartas de size não vai funcionar, assim como cartas de raça. E vou deixar em Fire depois, que é para mostrar para vocês que a carta elemental funciona, ok? Então vamos lá, vou deixar aqui, primeira coisa, eu vou remover as cartas, tá? Então vamos remover, vou bater, já estou bufado mesmo, então vou bater aqui. Repara que está batendo aqui variando entre 140, 170. Eu vi um 176 ali. Então está entre 140 e 170. Beleza. O monstro está como demônio, né? A raça. Então eu vou colocar 2 cartas de demônio. Cadê as cartas? Aqui, ó, 20%. Mais 20%, então aumentei 40% de dano. Era para dar uma diferença muito boa, e repara que não deu. Tem uma diferençazinha ali, um pouquinho, às vezes dá um pouquinho a mais, mas isso é a variação da Core Overload, tá bom? Então, sem sombra de dúvidas, não fez diferença. Anime, quem garante que isso aí não tá funcionando? Eu garanto. Eu vou colocar aqui 40% de dano em Fire. E aí vocês vão ver que funciona muito bem. Reparem só a diferença de dano.
Então era mais ou menos isso que eu queria ver com a carta de raça. Não rolou. Carta de raça não funciona, ok? Vamos fazer o mesmo teste. Dessa vez vamos falar de cartas de tamanho, né? O monstro já está grande aqui, então eu vou colocar as duas grandes e repare que meu dano vai voltar praticamente para o meu dano inicial. Opa, deixa eu fechar isso aqui. Aqui, mesma coisa, mesma variação ali entre o seu 145 e 170. Então, reprovado também, não funciona. Ok, vou deixar aqui a cartinha de dano em Fire e vamos ver o que mais a gente pode explorar aqui. Bom, qual que é a carta, as melhores cartas para Harmony? As melhores cartas, na minha opinião, são as cartas de crítico. Sendo elas, tipo, todas você pode usar qualquer uma de crítico. Essa aqui vai dar crit 10%, e quando você subir, ela vai chegar em 15% de crítico e vai te dar mais 5 de taxa de crítico. O mesmo serve para Goblin Art, o mesmo serve para Goblin Steam, tá? E assim, a mais top seria a Squid. Mas repare que a única diferença da Squid é esse crit mais 2 aqui. Porque de bônus aqui, de tier, é a mesma coisa. Então, não se matem dando lances de 2kk, 3kk nessa carta, no leilão, sendo que essas aqui estão saindo por 1kk, entendeu? Dá para usar do mesmo jeito, vai ser efetivo do mesmo jeito. No final você vai perder 2 de crítico só, tá? Então, assim, olhe o momento do seu servidor e vê se é o momento para você usar essa speed. Mas são as cartas de crítico, sem dúvida, são as melhores cartas. Cartas de acessório, você pode usar Kobold, vai funcionar porque dá crítico, ou você pode usar também a Muka, que funciona muito bem. Então, basicamente, carta que vai te dar, incrementar o seu crítico ou seu HP percent vão funcionar muito bem para essa build, ok? Bom, o que mais eu posso mostrar para vocês? Eu mostrei as skills, né? Mas eu não mostrei a configuração. Eu estou assim no alto, ok? E no manual eu estou desse jeito aqui. Repara que eu estou com duas skills, duas barrinhas. Eu estou com canto de batalha nível 1 e nível 2 aqui. Eu vou explicar para vocês por quê. Vamos lá. Quando eu ativo aqui o nível 1, eu estou passando buffs para minha PT. E para mim, estou passando buffs nessa área aqui. Se eu ativo de novo, eu estou passando debuffs nos inimigos. E quando eu mudo para o level 2 aqui e ativo ela, repara que vai ficar branco. E nesse momento eu estou passando buffs e debuffs, ok? Então eu vou ativar aqui. Repara que eu estou causando um dano muito bom. Estou recuperando um HP muito bom. E estou com 500 de áspide, tá? O foco é sempre manter no 500 ali. Tenho que melhorar meu crítico, mas assim, uma classe muito forte. Estou batendo taxa de crítico aqui sem nada, porque essa conta aqui está muito fraca. E ela está batendo muito bem. Então assim, eu no level, com o meu personagem no LNA eu estaria causando muito mais dano, tá? Mas é muito mais mesmo. Eu tenho alguns amigos que já migraram e estão muito fortes. Eu vou migrar? Espero que não, porque senão eu vou atrasar o meu criador. Mas vamos ver. Quem sabe? Talvez. Não é garantido. Estou evitando, tá? Quais são os prós dessa classe? Usa escudo. Então, usa 7 tanque, escala dano com HP. Então, você vai ser um tanque de guerra batendo muito e tancando muito. Então, isso aqui é muito roubado. É uma combinação muito forte e vai levar os paladinos, sem dúvida, para o meta do jogo. Vocês podem confiar nisso. Outra coisa é que ele tem bloqueio, autoguard. Então, até o pessoal conseguir entrar dano nele, ele bloqueou muito dano, entendeu?
Ele já fez uma destruição até começar a tomar dano desse jeito. Então, além de que quando ele começar a tomar dano, ele já está muito tanque, né? Então, é uma condição muito favorável. Pontos negativos, dependendo da classe que você estiver jogando, o seu farm vai cair um pouco, tá? E você precisa correr atrás de carta de escudo, precisa refinar escudo, refinar uma arma 15, né? Uma arma 15 é core para essa classe, para essa build. Mas assim, são contras muito pequenos se você colocar em comparação com as vantagens, ok? Pessoal, é isso. Por hoje é isso. Muito obrigado. E se não for inscrito, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu!